Bom, não sei se vocês perceberam, mas o canal mudou de nome. E também vai mudar o foco. Agora eu só vou fazer recomendação de anime. E para começar essa nova leva de vídeo, Kids on the Slope. Esse foi o anime mais recente que eu vi e... gente, é muito bonito. É sério, vocês vão se emocionar. É claro, né, se vocês forem ver o anime. Mas vamos pro vídeo. Sakamashi no Apollon, ou Kids on the Slope, é um anime feito no ano de 2012 e é a adaptação de um mangá de 10 volumes. E o que dizer sobre essa obra-prima? Ele é um slice of life, ou seja, é aquele anime que você acompanha a vida diária de algum estudante ou de qualquer personagem que seja mundano. Se bem que essa definição é meio ruim, né? Porque o Dragon Maid é slice of life e você acompanha a vida do dragão, que não tem nada de mundano. E nessa história você acompanha o Kaoru, que mais parece com a foto de perfil daqui do canal, que é o Akira do Persona 5. O Sentoru, que é um Jotaro que toca bateria, muito awesome por sinal. E a Hitsuko, que tem um inglês que, meu amigo, é outro nível. Bom, e a história desses três é o seguinte. O Kaoru sai da cidade natal dele, que ele vivia com o pai, para morar com a tia, por conta que o pai é marinheiro e tal, tem que sair esporadicamente, e era por muito tempo. E o contexto para essa saída do pai dele não é explicado, mas se você entende de história, sabe que foi por conta da Guerra da Coreia, porque o anime se passa nos anos 50 e tal, que é quando estava acontecendo esses conflitos na Ásia. Anyway, continuando para a história dos três, chegando na cidadezinha da tia dele, ele vai pra escola e conhece o Sentoru e a Hitsuko. No começo, ele só se afeiçoa com a Hitsuko, porque, né, ela disse que, acha ele bonito sem óculos. E ele fica todo bestão. Tanto que ele se apaixona por ela. E conhece o Sentoru de um jeito totalmente esquisito. Tipo, oh meu Deus, um homem. E depois disso, dessa coisa aleatória, que foi os dois se conhecerem, eles meio que se entrosam e viram amigos. O Sentoru protege o Kaoru e o Kaoru descobre que o Sentoru toca bateria. E daí nasce uma linda amizade atrelada à música, que é um dos temas principais desse anime. Ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? E bom, pra detalhar mais um pouquinho da trama, eu só vou dizer como é que ela vai se desenrolar. Basicamente vai acompanhar os três durante os 3 anos do ensino médio. E tem muitos altos e baixos. Eu não tô falando de momentos bons e momentos ruins. Tô falando da relação deles. Elas têm muitos percalços, perrengues, tanto por causa de questões da vida adolescente, como amor e tal. E também por conta de desentendimentos na música e vários desses conflitos que tornam um Slice of Life algo especial que a gente ama. E além desses 3 personagens principais, eu tenho que dar uma leve pincelada em outros 3 secundários, que são muito importantes também para a trama. A primeira é a Eureka, que é o crush do Sentoru. O Sentoru tem uma paixãozinha lá por ela envolvente. E ela é uma personagem que no começo você vê ela como uma coisa vazia e tal, mas ao longo do tempo você vai entendendo ela e depois entende totalmente e se afeiçoa com ela e torce por ela, e ela é uma personagem muito legal. Depois tem o Junichi. Antes eu pensava que ele era só um senpai nada a ver, que tipo, ele toca, ele é maneiro, lá. Mas não. Depois ele tem todo um contexto explicado, toda uma subtrama atrelada à história principal dos personagens que é demais. E também ajuda muito no contexto histórico do anime.
e o que torna ele muito mais denso e especial como uma obra de arte. E o último personagem secundário que eu queria falar é o Tsutomu, mas ninguém chama ele de Tsutomu, porque todo mundo chama ele de Paizão. Eles chegam assim: e aí, paizão, vamos lá tocar um jazz. Aí eles, jazz. E eles fazem uma jam e ele é muito legal. Ele toca violoncelo, que é tipo o baixo dos velhos, e é maneiro. Só isso. E bom, se eu for falar de Kids on the Slope e eu não falar do contexto histórico, eu ia estar fazendo um pecado muito grande. Porque, tipo, se não fosse pelo contexto histórico, o anime era um 9. Mas como tem esse contexto, ele fica um 10. Porque faz toda a diferença esse contexto. Ele, tipo, é o que torna o anime uma obra-prima. E, bom, ele se passa nos anos 50. E nos anos 50 aconteceu muita coisa. Por conta que uma década passada teve a Segunda Guerra Mundial. Japão saiu completamente destruído. E quando um país perde uma guerra, ele não fica só destruído financeiramente. Ele também se acaba culturalmente. E o que acabou acontecendo foi que o Japão foi totalmente influenciado pela cultura americana. Porque os Estados Unidos instalaram bases lá e mandaram vários militares. Por conta que eles queriam combater o comunismo que estava se instaurando lá na Coreia do Norte, no Vietnã, esses países asiáticos. E isso trouxe o jazz lá pro Japão, que já é um pontapé pra trama do anime, que tem tudo a ver com música e principalmente jazz. E depois de tipo, tem toda essa roupagem inicial de militares americanos, vem o jazz. Também tem o Sentoro, que é a mãe dele é a japonesa e o pai é militar americano. Só que foi tipo um caso, então ele acabou ficando sem o pai dele, sem conhecer o pai dele. E depois a mãe dele se suicidou, que é uma coisa bem intensa pra ele, que torna o personagem muito mais denso. E também tem outras subtramas a ver com esse contexto histórico, como a do Sr. Junichi. E a subtrama dele é pesadíssima. O Junichi, ele tinha acabado de terminar a escola e estava indo para a faculdade. E lá ele começou a se envolver com política. Mas precisamente ele virou aliado do Partido Comunista Estudantil Japonês. O governo japonês não queria comunismo, então oprimiram o grupo dele. Inclusive, um amigo dele sofreu um acidente que impossibilitou ele de tocar mais, e tocar era a paixão desse amigo, e ele ficou totalmente arrependido. E isso dá uma camada ao personagem tão grande, mas tão grande, que faz você se importar com a história faz você se importar com a história daquela época, com o contexto que eles estavam vivendo lá, do contexto que eles estavam vivendo lá. Faz você querer aprender mais. E é por isso que esse contexto histórico torna o anime uma obra-prima. E bom, você, otaquinho fedido, que só vê um anime se for shounen, ou só vê um anime se tiver it, não veja, porque não vai ser um anime pra você. Mas se você é daqueles que quer uma boa história, quer se emocionar, e principalmente se você tá terminando a escola, tipo, tá ou no terceiro ano, ou no final de faculdade, e tipo, provavelmente vai não perder, mas vai parar de frequentar aquele ambiente quando acabar o ano, você vai se emocionar muito com o anime, porque, como eu disse, é o ensino médio todo que eles vão viver na história. E vejam, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o seu like. Se vocês não gostaram,
お前はもう死んでいる。何？Boa, Takumi de Kizebu! Mentira, não vou desejar a morte de ninguém. Mas foi isso. E até a próxima recomendação.